O relógio marcava exatamente 17 horas e 50 minutos. Era sexta-feira. Tinha jogo do meu time e eu ainda tinha que colocar a cerveja para gelar e fritar alguns salgadinhos. Para um cara que morava sozinho, confesso que não era um programa dos bons, mas para mim era. Eu era muito solitário e cheio de manias. Na verdade, a minha mania de olhar o relógio a todo momento foi o que me salvou. Como disse, ainda era dia. Antes da entrada da cidade, tinha um atalho que eu só me atrevia a fazer quando ainda estava de dia, ou se não estivesse chovendo. Sempre tive medo de atolar o carro. Lembro que dei a seta, vi que não tinha ninguém e virei. Logo ao virar na estradinha de terra, abriu-se um clarão. Uma sensação de arrepio tomou conta de mim. Até então, nada notei de diferente. Dirigi mais alguns metros e já estranhei a falta da linha da máquina. Tinha uma linha férrea logo depois de uns 30 metros, mas como mágica não estava ali. Notei também que os arbustos estavam maiores. A estradinha estava enlameada, mas era impossível. Não tinha caído uma gota de chuva a semana inteira. Não tinha sentido nenhuma daquelas poças. Dirigi mais um pouco e foi aí que o estranhíssimo cenário pôs-se diante de mim. Eu cheguei, sim, mas não no meu bairro, não na minha cidade. Eu tinha que sair na rua do mercado. Ainda não era noite, não era nem 18 horas. Mas a rua estava quase vazia, uma rua estranha. Conseguia ver pessoas normais andando para lá e para cá. Eram pessoas que eu não conhecia, não fazia sentido algum. Era meu bairro, eu conhecia todo mundo, e aquele posto de gasolina, logo no começo da rua, não fazia sentido algum. Estava assustado, mas ainda não apavorado. Tinha certeza que não tinha entrado no lugar errado, mas pavor ainda não se avizinhava. Peguei o celular para tentar ligar para Marcos, um amigo da rua, mas nada de sinal. Dei uma volta no quarteirão e era tudo diferente. Lojas com nomes que eu nunca tinha ouvido falar, até as palavras dos letreiros não fazia sentido algum. Foi aí que o pavor começou a se aproximar. Um posto desconhecido, lojas estranhas, aquilo foi ficando para lá de anormal. Parei no sinal, abri o vidro e perguntei para um senhor de cabelos grisalhos que parou do meu lado onde eu estava. Perguntei que lugar era aquele. O homem abriu a janela e falou numa língua que eu jamais tinha ouvido, uma língua estranha. Ele falou normalmente. Na cabeça dele eu estava entendendo tudo. Acenou e foi embora. Eu encostei o carro perto de uma árvore e respirei fundo. Aquilo não poderia estar acontecendo. A minha mania de olhar o relógio mudou o cenário mais uma vez. Enquanto estava ali, apavorado com tudo o que estava acontecendo, olhei no painel do carro e vi o digital mudar de 17h59 para 18 horas. Foi aí que aconteceu a coisa mais tenebrosa que poderia acontecer. Como mágica, tudo ficou escuro. Tudo realmente escuro, um breu. Eu não conseguia ver um palmo fora do carro. E assim ficou por alguns segundos. Uma névoa branca foi se aproximando lentamente. A luz da rua foi voltando também, lentamente. Aí eu quase tive um infarto. As pessoas que estavam andando na rua mostravam-se totalmente diferentes. Pareciam nem notar que seus corpos estavam em total decomposição. Meu Deus! Estavam mortos. Eram mortos-vivos. Para lá e para cá. Eram mulheres, homens, crianças, animais. Era tudo muito maluco. O meu coração bateu acelerado como nunca. Vi ali a minha morte. Não era sonho. Não era delírio. Era tudo real. Diante dos meus olhos, a minha pressão estava nas alturas. A minha nuca começou a doer. Estava com vontade de gritar de tanto medo que eu estava. Mas não gritei. Fiquei quieto no carro. Pensei que poderia ficar sem me mexer e passar despercebido. Mas não. Logo vi que seria uma péssima ideia. Vi que tendo aquela atitude, o meu fim chegaria bem rápido.
Uma mulher, já em decomposição, foi se aproximando do carro. Ela vestia um vestido amarelo que já estava quase todo rasgado. Era possível ver parte de seus ossos da perna. Seu cabelo ralo e falho não escondiam uma mulher que se mostrava ser linda em vida. Suas unhas podres eram de arrepiar. Mas quanto mais ela se aproximava, mais apavorado eu ficava. O meu corpo travou no banco. Ela veio vagarosamente, vazia como um cachorro faz quando está farejando. Minha alma, meu espírito ou a minha vida tinha cheiro. Sim, tinha cheiro. E aquela mulher, ela estava farejando. Ela chegou bem perto do vidro. Eu fiquei parado, não gritei, não respirei. Fiquei cara a cara com aquele ser que nem olhos tinha mais. Ela ficou parada por alguns segundos, cheirando o vidro do carro, e depois foi embora, sem olhar para trás. Eu tinha que lutar pela minha vida. Não queria terminar do jeito que aquelas pessoas estavam. Antes de sair do carro, me perguntei que lugar era aquele. Aquele seria o tão almejado céu? Aquele seria o tão horrorizado inferno? Ou o tão medonho purgatório? Uma coisa era certa: ninguém mesmo sabia de nada. Como tive raiva de padres, pastores, todo tipo de liderança religiosa. Eram charlatães de marca maior. Eu sim, eu sabia o que era depois da morte, eles não. Esperei alguns minutos até a rua ficar um pouco mais vazia. Por mais louco que aquilo poderia parecer, ficava claro que aquele era o horário que as pessoas ou os seres iam para a faculdade e voltavam do trabalho. Sim, eram mortos-vivos, ou só mortos, que faziam as coisas como se vivos fossem. O posto e gasolina abastecia carros velhos com os seus decompostos condutores. Saí do carro em disparada. Avistei uma espécie de terreno baldio com um pequeno casebre de madeira já quase todo tomado por mato. Entendo que foi uma ideia para lá de tola, mas o cenário que se apresentava a cada momento mostrava que eu tinha que sair da rua. Lá eu estava em total perigo. Na minha cabeça, quando o dia chegasse, as formas mais normais das pessoas ou seres iam melhorar. Pelo menos, não se mostrarem tão medonhas. Pensei que sem as chagas e sem a putrefação que eu tinha visto antes das 18 horas, seria um modo de eu me infiltrar e achar o caminho de volta. O meu coração desacelerou por pouco tempo. Ouvi sussurros que vinham de dentro do casebre abandonado. Foi o pior momento naquele lugar. Ali, eu pensei que tudo estava perdido. Olhei para trás e vi apenas o acender e apagar dos cachimbos. Eram mortos a se drogar. Só ali pude realmente entender que estava diante dos meus olhos. Mesmo naquele estado cadavérico, todos estavam fazendo as mesmas coisas que faziam em vida. A morte não findara as suas vontades terrenas. Era medonho. Mas mais do que isso, era triste saber que vícios poderiam trazer correntes, amarras eternas. Saí de fininho. Mesmo assim, ainda passei por um usuário de crack, ou ex-usuário, nem sei ao certo, devido ao seu estado de ex-vivo, agora morto, um cadáver que já não tinha olfato para sentir a minha presença. Passou por mim com tamanha indiferença. O que ele queria era seus parceiros eternos de drogas. Mais uma vez tentava achar um lugar, um refúgio até o dia clarear. Fui me esgueirando pelo canto dos muros. Quando via alguém se aproximar, me abaixava por entre os carros. O meu medo ainda se mantinha nas alturas. Tentava não pensar que estivesse morto, mas não conseguia. Eu estar morto era a possibilidade mais plausível no momento, se alguma coisa pudesse ser plausível ali. Se o meu relógio de pulso estivesse certo, ainda era 20 horas e 6 minutos. Até o dia clarear seria uma eternidade. Palavra até estranha de se pensar naquele momento. Fiquei sentado atrás de uma lixeira.
Era um canto que me dava uma visão de toda a rua e das casas em frente. Um instante que pude até dar algumas gargalhadas baixas foi aquele. Sim, os animais também são como nós, como os humanos. Não pude deixar de achar engraçado alguns pequeninos roedores cadavéricos à procura de restos de comidas nas lixeiras. Aquilo ficava cada vez mais louco. Como? Como mortos se alimentavam? E se sim, para quê? Qual era o sentido daquilo? Meus braços já estavam ficando roxos de tantos beliscões que eu dava em mim mesmo. Toda hora achava ser um sonho, devido tanta bizarrice, mas nunca acordava. Aquilo me deixava desesperado, cada vez mais desesperado. Na verdade, não estava preocupado com ninguém do lado de lá. Eu era sozinho, vivia sozinho, não tinha namorada, filhos, nada. Trabalhava num escritório, o qual já rezava para sair, mas por mais monótona que a minha vida era, eu a queria de volta. Queria muito o que eu odiava. Naquela situação, até os desafetos me faziam falta. Eu estava morto. Estava convicto que eu estava morto. Em algum momento, eu tinha batido o carro e não tinha percebido. Essa realidade mais provável já pavimentava a minha mente. Foi aí que eu ouvi um assovio. Olhei para os lados e não vi ninguém. A rua estava vazia. Me perguntava de onde vinha o assovio. Assobio que já se transformava em psiu. Ei! Como nem sabia se podia ficar, mas fiquei mais apavorado, olhei para a janela da casa em frente e vi um homem acenar. Ele me chamava, mas uma coisa de cara eu percebi. O homem não estava como os outros, estava normal, com roupas. Falou ainda mais alto, mas demonstrou medo também. Venha, venha logo, meu rapaz. Aí você corre perigo. Fechei os meus olhos e atravessei a rua. Fui em direção àquele que me trazia esperança naquele momento de tanto pavor. Cheguei na porta e o homem tratou de levar-me para dentro. Era uma pessoa normal, não estava em decomposição nem fedia, como fiquei aliviado naquele momento. Mesmo naquela situação, fiquei feliz. Meu Deus, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou morto? Estou no inferno, é isso? E o Senhor, quem é? É o diabo? Eu não me lembro de ter batido o carro. Foi isso que aconteceu, não foi? Vamos, homem, me dê respostas. Eu parecia uma metralhadora ambulante, não parava de falar. Mas o tal homem deu um sorriso e disse: Se acalme, rapaz. Tudo vai voltar ao normal. Não, você não está morto. Como eu também não estou morto. Aquelas pessoas lá fora estão mortas. Mas eu não, e você também não. Vejo que o senhor tem sotaque. Consigo entender perfeitamente, mas de onde o senhor é? E como veio parar aqui nesse lugar? Meu nome é Augusto Peçanha Castro. Sou paraguaio e tenho exatos 85 anos. Não precisa fazer essa cara, eu vou explicar tudo. Ah, espero que o seu fígado fique melhor. Eu quase caí de costas. Um homem que parecia ser mais jovem que os meus 40 anos, dizer que tinha mais de 80? Isso não fazia sentido algum. Mas ele me explicou com detalhes, detalhes esses que jamais esqueci. E claro, eu entendi. Primeiro preciso saber se você tem na sua mente a hora exata que entrou aqui nesse plano. Você se lembra? Sim, eu lembro, senhor Augusto. Foi 17 horas e 50 minutos. Ok. Vamos deixar o senhor Augusto para lá. Me chame apenas de Augusto. Ele me disse que era fácil sair dali sabendo a hora exata que se passou no portal. Mas que lugar é esse? Quem são aquelas pessoas? Aquelas pessoas, elas já morreram, mas ainda fazem eternamente as coisas que faziam no outro plano. Eu não sei te explicar como isso funciona. Eles estão presos em seu próprio costume. Não deixaram suas almas seguirem adiante. Mas, e você? Como assim tem mais de 80 anos? Isso não faz sentido algum. Eu estou aqui desde agosto de 1993.
No dia 24 de agosto, recebi uma triste notícia que eu estava com câncer no cérebro e teria poucos dias de vida. Aquilo deixou-me desesperado. Eu saí do consultório da rua Paulo Pitanga em Pedro Juan Caballero, meu lugar, e andei pelas ruas chorando. Eu não queria nem chegar em casa. Estava morto por dentro. E aí, o que aconteceu? Calma, meu rapaz. Me perdoe, é que eu estou nervoso. Eu sei. Como eu ia dizendo, um homem sentou-se ao meu lado na praça. Foi de repente, eu nem vi a sua chegada. Disse se eu queria ainda viver por mais tempo, muito mais tempo. Eu me irei com ele. Eu acabara de receber a notícia que estava sentenciado à morte. Aquela pergunta me soou uma ofensa. Mas eu disse que sim, que queria. Mas zombei perguntando se ele era Deus. E ele era? Não, meu jovem. Para falar a verdade, agora que me perguntou, tenho lá minhas dúvidas. Enfim, ele me deu coordenadas numa folha de papel e disse que eu chegaria num lugar de luz ao dia e de trevas à noite. Disse que dias nesse lugar iriam curar o meu problema. Disse que eu voltaria a ser cada vez mais jovem. Era um lugar misterioso, mas que sempre existiu. E muitos ao longo dos anos foram se curar nesse lugar que apenas nomeou de o outro lado. E o senhor se curou? Ou ainda está em processo de cura? Estamos em 2022, já faz muito tempo. O tal homem apenas disse para eu passar para frente essa informação. Outras pessoas tinham que saber sobre esse lugar. De lá para cá, meu jovem, eu já trouxe centenas de pessoas, mas não me atrevo a sair à noite. Por mais estranho que pareça, vou pouco para o lado de lá. Me acostumei com esse lugar. O portal é transitório, está em todas as partes do mundo, mas você sempre sai na rua do posto quando chega aqui. Augusto, ou senhor Augusto, contou-me várias histórias. Eu ali na sua companhia tomei café colombiano, vendo o dia amanhecer. Vi a mágica inversa quando os relógios mudaram para as 6 horas. As pessoas ficaram normais, ficaram como vivas, e a vida ilusória continuou na sua rotina. O lugar com o nome O Outro Lado é, na verdade, um lugar de cura, de rejuvenescimento. Por mais perigoso, e sim, é perigoso, pois ele me contou que algumas pessoas que ele levou se atreveram a sair à noite e foram consumidas pelos seres que farejavam vida. Quando o relógio bateu 17 horas, ele foi comigo até o meu carro, entrou e me levou até o portal. Portal esse que eu não conseguia ver, mas apareceu. Perguntei quanto tempo tinha ficado ali. Ele disse que tempo nenhum. Disse que um dia ali eram apenas alguns segundos do outro lado. Perguntei se ele tinha intenção de voltar e ele disse que não. Na hora exata, o portal se abriu. Eu me despedi do meu amigo, dizendo que tinha entendido quando perguntou do meu fígado, e dei-lhe um abraço e passei. Foi incrível. Cheguei em casa no final do primeiro tempo do jogo do meu time. Foi surreal. Uma experiência aterrorizante e realizadora, pois só eu sabia do mal do meu fígado. Isso aconteceu há 2 meses. Hoje é um dia em que estou inquieto. O meu vizinho acabou de chegar chorando. Disse que o seu exame deu o que ele mais temia. Vi os seus olhos marejarem diante de mim. E agora? Falo ou não falo? Boa noite. Um conto escrito por João Damasceno Filho, que possui uma página no Facebook com vários contos muito interessantes. Dá uma passadinha lá. O link da página estará na descrição do vídeo. O nosso muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.